Olá, uma corajosa, eu sou a Fabi Calneto Eu sou Marisa Souza. e hoje a gente vai dar continuidade na leitura de O Profeta com o tema sobre o comer e o beber. Bora para a leitura, Má? Vou começar. Então, o velho dono de uma pousada disse: Fale sobre o comer e o beber. E ele falou: Bom, bom seria se pudesse viver do perfume da terra e, como uma planta aérea, nutrir-se de luz. Mas uma vez que precisam matar para comer e roubar o leite materno que sacia a sede do recém-nascido, então que esses atos sejam de devoção e que sua mesa se torne um altar, onde os puros e inocentes das florestas e das planícies são sacrificados em nome do que é ainda mais puro e inocente no homem. Ao matar um animal, digam a ele em seu coração: pelo mesmo poder que te imola, eu também serei imolado, e eu também servirei de alimento para outros. Pois a lei que te entregou às minhas mãos me entregará às mãos mais poderosas. Teu sangue e meu sangue nada são senão a seiva que nutre a árvore do paraíso. Quer continuar? Pode ser. E quando fincar os dentes numa maçã, digam a ela em seu coração: suas sementes viverão em meu corpo, e os rebentos do seu amanhã florescerão em meu coração. E seu perfume será meu hálito, e juntos celebraremos toda a estação. E no outono, quando levarem as uvas de suas vinhas para o lagar, digam em seu coração: eu também sou uma vinha, e meu fruto será colhido para o lagar. E como vinho novo, serei mantido em tonéis eternos. E no inverno, quando extraírem o vinho, em que em seus corações haja uma canção para cada taça, e que em toda canção haja a lembrança dos dias de outono, da vinha e do lagar. Nossa, que respeito, né, Sim. pelo processo de abundância que a terra nos fornece para tudo. Que reconhecimento, né? Sim, e essa palavra que você falou, né, o processo, né, que não é o ato hoje automático de pura e simplesmente já Uhum, ter tudo ao alcance, né, que seja ainda, se você está em meia natureza, já perceber o alcance, já tomar na mão, ou embalados em sacos plásticos, uhum. e já pronto, sem nem imaginar a origem e tudo que precisa permear para chegar até nós. São as etapas, né? É quanto custa. E é interessante você trazer esse olhar do automatismo do processo, porque a gente vive uma vida tão automática de tudo que a gente não percebe, não se dá conta do valor das coisas. Sim, Quanto custa, não só em questões, em termos financeiros, né? Muito pelo contrário, o olhar aqui não é nem esse, mas quanto custa para que as coisas brotem? É o tempo, é a é, dedicação, é o enraizamento, é o se nutrir, né, da terra, é o esperar dos dias, é quanto custa para as coisas ficarem prontas. E aqui a gente está sim, falando especificamente sobre alimento, né? Alimentação, mas a vida, ela é um processo contínuo de espera, de aguardo, de transformação, de plantio, de colheita. E a gente tem vivido, né, tempos cada vez mais velozes, aonde essa velocidade faz com que a gente perca a noção do real valor que está ali embutido nas conquistas, né? Eu brinco às vezes. e é justamente esse valor que traz, eu acho que o ponto final, não o ponto final, mas a parte da entrega com o nutrir-se, né? Uhum.
Sim. Quando eu chego nesse lugar dessa consciência, é que vem essa nutrição também. E às Hum. vezes a consciência não chega porque a nutrição não tem esse lugar aberto de ser recepcionada também. Passa. Você falou isso, eu fiquei pensando, será que a gente se nutre e aí adquire a consciência ou é tipo o segredo de Tostine, sabe? Quem veio antes, ovo ou a galinha? Será que a gente É, se eu, nutre e aí expande a consciência ou a pois consciência é. se desenvolve e O, aí se o nutre? ato de perceber as coisas é que faz a gente se nutrir desse outro valor, né? É bem curioso. Talvez elas caminhem juntos, né? Uhum, Quando eu tenho consciência daquilo que eu vivo e onde eu estou, eu posso me nutrir disso. Mas essa nutrição, ela também vem acompanhada desse mesmo olhar uhum. de sair do automatismo, né? É De a presença, trazer. né? De novo a gente fala da presença. E ó, para quem estiver ouvindo a gente, isso aqui é uma conversa aberta, tá? Não estamos trazendo verdades, estamos trazendo reflexões. Então, se você tiver também Reflexões. alguma ideia sobre o pensamento em relação a isso, compartilha aqui com a gente, quem sabe enriquece também a nossa, né? Nutre também, né, Má? A nossa consciência. Sim, sim, com certeza. É bem curioso mesmo esse olhar que você trouxe. Eu vou ficar pensando nisso até, que é bem. E é até engraçado a gente pensar, né? Falando de nutrição, de corpo, de comida, o quanto a gente engorda, né? Falando de engordar mesmo. Às vezes eu reparo, assim, algumas pessoas se alimentando, né? E já tive a oportunidade também de sentar em algumas mesas onde tem essa celebração pelo alimento, sabe? Uhum, E aí você vê a diferença no trato da comida, né? De pegar um pedaço de, sei lá, um pedaço de bolo, uma garfada ali da comida e degustar, né? Falando até do ato mesmo de se alimentar, é o quanto que a gente degusta, você sente o sabor, você aprecia aquele alimento que está entrando em você, né? E aí você se nutre. É uma sim. diferença de você só comer, que às vezes em algumas situações dá até para perceber que a pessoa ela tá comendo só pondo para dentro, sem sentir, Nossa, sem viver aquela experiência da alimentação, nossa. né? Sim, E é curioso porque não sei, né? Não sou nutricionista, endócrino, nem nada disso, mas será que isso também não faz diferença no peso da balança, é. né? Porque quando eu tô comendo, me nutrindo, aquilo tem um processo interno que vai servir de alguma forma. Agora, por outro lado, quando eu só tô pondo para dentro para pagar um peso, né? Ou completar alguma coisa que está faltando em mim, que é aquele Isso. compulsivo e tal, eu tô comendo com um peso diferente aquela mesma comida. Não É. sei. Não faz muito sentido você trazer isso, principalmente quando a gente observa que existem situações, e até a própria palavra que você trouxe, né? Comer como quem joga algo para dentro, engole algo para poder tampar aquele buraco, talvez, né? Então, como quem come a emoção, aquilo que está angustiando, né? Isso é muito comum em relatos de ansiedade, né? De comer, de ter essa compulsão, uma ação por algo, para que isso possa deixar esse vazio. E quando você falou a palavra degustar, né? Degustar, de gustar, de gostar. Uhum, Quando eu ouvi você falar essa palavra, me veio algo do tipo, eu sei o que isso vai me trazer de benefício. Eu sei o que esse alimento vai me nutrir de uma certa forma, até a semântica da palavra. Você fala como engolir algo, né? E aí isso passa como se fosse engolir algo, não, joga essa massa corrida aqui para tampar uhum, tampar esse buraco e ter um assentamento aqui de alguma coisa, né? E uhum. às vezes a gente pode perceber isso, até eu percebo em mim, que tem fases que eu faço isso, Sim, a né? gente E não tá aí eu, tipo, depois que eu fiz, eu falei, meu Deus, teve uma vez, recentemente, bem recentemente,
nós fomos numa hamburgueria temática e tal, e aí aconteceu exatamente isso. Era noite, já estava tarde da noite, e eu vi um prato de salada. Eu queria comer salada. E aí todo mundo pedindo aqueles hambúrgueres. E eu falei, putz, eu vim aqui e aí tinham super diferentões, e aí eu, né, me deixei levar Pelo por aquela ambiência, pertencimento. pelo pertencimento. Todo mundo comendo, eu não vou comer. É. E eu falei, bom, já que eu estou aqui, eu vou provar, porque não é um lugar que eu venho todos os dias, né? Trouxe uma desculpa tranquilizadora, que era tudo verdade. Era tudo verdade. Eu não vou vir aqui todo dia, não vai ser um lugar que eu voltarei tão cedo, porque tem que marcar, é temático, tarará. E aí fui lá. E aí eu fiquei uns 3 dias me lembrando daquele hambúrguer. Porque não caiu bem, e aí não ficou, e ficou aquele. Mas foi. E aí a minha amiga do lado pediu a salada. E eu, de fato, fiquei olhando para a salada dela. Eu falei, nossa, que salada linda. E os meus olhos se nutriram daquilo, mas tinha outra coisa em mim que queria estar ali pertencendo mesmo. E, enfim, tava uma delícia. Mas o que eu tô querendo dizer é que, às vezes, exercitar junto com esse nutrir e essa consciência. E como ele diz aqui também, ao matar um animal, diga a ele em seu coração: pelo mesmo poder que te imola, eu também serei imolado, e eu também servirei de alimento para outros, né? Então, esse jogar para dentro aqui, ele traz esse respeito, esse olhar de respeito para aquele que serve e depois vai ser servido também, né? E aí, na E a sequência, ele digestão, né? fala: e quando fincar os dentes numa maçã, digam a ela em seu coração: suas sementes viverão em meu corpo. E os rebentos do seu amanhã florescerão em meu coração, e seu perfume será meu hálito. Olha isso. É muito Um poético hálito, mesmo. um hálito de maçã, gente. Não, e você E sabe que, juntos só um parênteses celebraremos. aqui, a É. maçã ela é boa para garganta, né? E para o hálito, né? Purifica o hálito. É um alimento que ajuda mesmo a purificar o hálito. Então, além da Olha poesia só, não que ele sabia. traz aqui, tem esse fundo aí. Mas segue, amiga, desculpa. Não, não, é bom saber, eu não sabia. E juntos celebraremos toda a estação. Uhum. E eu achei maravilhoso, porque eu tenho certeza que a partir de hoje, em alguns momentos, eu trarei com mais consciência os alimentos que vierem me nutrir, né? E aí não vai ser só sobre comer e beber, né? Vai ser se nutrir do alimento, vai ser também trazer esse lugar, né, de Essa respeito presença, também. né? É uma presença. E aqui nessa última frase que você leu, né? E juntos celebraremos toda a estação. Toda Ou seja, estação. uma maçã vai ficar durante toda a estação, né? Não que ela vá ficar de fato ali no nosso organismo, mas é o processo que isso ainda vai ficar perdurando. E aí, uma outra coisa que eu ia comentar, que também tem a ver com isso, que é a respeito da própria digestão, né? Sim, Olha quanto custa a digestão né, o custo do pertencimento, no seu caso aí do hambúrguer. completamente. Então, custou 3 dias. Então, assim, para pertencer num pequeno momento, você que não é um julgamento, né? A gente está aqui para compartilhar. Não, foi bem É, consciente mesmo. Eu adoro trazer a a teoria para a gente prática. paga o preço, né? Porque, Paga. assim, para pertencer uma noite, não me posiciono e não digere, né? O meu organismo não está digerindo essa minha falta de respeito comigo mesma, porque no fundo o que eu queria era uma salada. Então, assim, até ampliando, talvez até para sua área, Má, que é gestão de conflitos, né? Sim, Quanto é muito. importante a gente aprender a se posicionar de uma maneira respeitosa para que a gente consiga fazer digestão, não só da comida, como das ações que a gente escolhe tomar, né? Então é muito interessante, né? À medida que a gente vai ampliando assim o olhar para uma única questão, né? Ah, vou comer uma maçã. Ah, vou pegar um pedaço desse bolo. Ah, vou comer um hambúrguer aqui que tá tudo bem, pode fazer o que você quiser. Talvez se você Uhum. tivesse com vontade ou quisesse o hambúrguer em si, você não ia ficar 3 dias digerindo, Não, é isso que eu ia dizer. Você né? estava dizendo, eu estava esperando você concluir para trazer, porque o meu olhar também Você contribuiu para isso. escolha, fosse a sua escolha, né? Não, mas aquela frase, a sua intenção influencia no Ah, resultado, né? claro.
se eu estivesse ali convicta também desse lugar interno, sem olhar para a casa do vizinho, para o prato da vizinha ali, que depois chegou e falou assim, não, eu assumi isso, eu escolho, meu lanche está ótimo. Eu não sei se eu teria, talvez, digerido isso de uma maneira também diferente por assumir e sustentar essa escolha. Não saber. Desde que fosse sua, né? Exatamente. Porque esse é o preço. As crianças, né? É, Elas só querem pertencer por amor. é. Foi, eu tava ali, toda criança, toda lugar de bruxa, Não, e e era todos nós, toda envolvida, e era tão engraçado, porque ele falava, o garçom vinha, né, e dizia, mais alguma coisa, dona bruxa? Eu achei aquilo, nem gente, que delícia! Então eu tava no pertencimento, modo estava on, bem no centro do, dos olhares, né? Bem no dos- lugar de conforto. bem no lugar de que era pertencer de todos os níveis, de todas as maneiras, de todas as formas mesmo, né? Mas foi uma boa experiência. Ah, sim, sempre é, né? E isso que eu acho que é uma coisa interessante também. A partir das nossas experiências, a gente avaliar aquilo que me custou, se o Uhum. preço que eu paguei foi justo, e não para ir para um lugar de culpa, né? Ah, eu Não, devia ter comido não, mesmo uma salada, porque, ai, como eu fui. Não é esse lugar não é. não, de jeito nenhum. E também o lugar de, ai, mas também eu tava lá, era um negócio de hambúrguer, o que que eu queria também, né? Aí, assim, é entre a vítima e o perpetrador, né? É, Não, assume, de um lugar de adulto. Eu fiz comi, olha e valeu comi, a experiência, e agora eu valeu. aplico com ela, e a partir de amanhã, o que que eu faço com isso? Sabe que eu É. tô lendo um outro livro que eu tenho lembrado muito de você? É Qual? acho que é o Cultismo Prático, da Helena Blavatsky. É uma coletânea de frases dela, não só dela, mas de todos os autores da teosofia, vários autores da teosofia. Aham, E aí teve um trecho lá que ela fala que antes da gente se deitar, a gente deve, nas nossas orações, nas nossas preces, fazer um exame para saber aonde nós falhamos e decidir não cometer os mesmos erros no dia seguinte. ai, você lembrou da minha frase que eu só quero erros novos? Não lembrei da frase específica. Na verdade, assim, quando eu falo que eu lembro de você, é porque tem muitos conteúdos ali que eu acho que vale uma conversa tipo essa do profeta, para a gente, Sim, né, trazer, ampliar e tudo mais. Porque, gente, esses livros, eles normalmente são fininhos. é. As frases são Mas, curtinhas, mas assim, olha esse conto, esse conto não, né? Esse trecho aqui do profeta é uma página só. E sim, olha quanta coisa a gente não consegue é, ampliar, né? Então, assim, não é fast food, não é processos automáticos, a gente precisa desse refletir, né? E sim, eu acho que essa, inclusive, é uma capacidade, ou deveria ser, uma capacidade humana para a gente aprender e pensar além do que está escrito, além do literal. Né? Porque já estamos vendo aí, a inteligência artificial já faz muita coisa bacana. Só que faz. essa capacidade de refletir, de se autopensar, de se autorregular, de tomar decisões, de desenvolver, de evoluir, ela é da natureza humana, né? E se eu delegar tudo as responsabilidades de outrem, né? Seja o outro, É, seja a inteligência que vai fazer, seja o meu chefe que vai ter que entregar, seja o Estado que vai ter que me nutrir, seja meu pai, minha é mãe, isso. não sei Isso quem. que você está falando da inteligência artificial é algo que eu venho me questionando. Claro que eu não sei nada ainda, não faço ideia, mas o que eu percebo é que tem sido muito útil, mas eu tenho me questionado Para onde que vamos? é, eu confesso que eu fico mais preocupada É. porque hoje tudo é a chat. Pergunta para a chat que ela fala. E a chat até decifra os seus sentimentos melhor do que o amigo ao lado, né? E aí eu vou me nutrir de que tipo de Ui, conexão, travou. inteligência.
também com o desafio que este amigo ao lado traz e está ali, às vezes, talvez para isso, sendo que a chat é melhor, fala melhor do que ele decifra melhor. Então, assim, bom, voltando aqui, para a É, gente também não perder, porque mas é isso não importante esse ponto, hein? Fica aí uma pulguinha, porque vai fica. exigir da gente muito mais autorreflexão, né? Eu acho que vale pegar isso que você trouxe para trazer esse ponto, que é muito além do que só o literal. Então, quando ele fala aqui sobre o comer e beber, a maçã, o vinho, a carne, não sei o quê, é muito além do que só agradecer a comida. Sim, É muito além do que sim. só, né? Que haja uma canção para cada taça. A- Ai, era essa frase que eu queria É, dizer. que assim, a gente bebe Quando eu chamei. celebrando ou eu bebo só para encher a cara e ficar loucona? Não. Exatamente. E ainda até eu falei assim, é essa frase que eu queria trazer, porque nós duas, né, estamos Uhum, sempre adoramos. trocando rios sobre vinhos. Sim, por que não? Desde que seja celebrado e compreendido esse contexto mais profundo. Pois é. E aí, e no inverno, quando saírem o vinho, que em seus corações haja uma canção para cada taça. E que em toda canção, logo eu que nem gosto de música, né? E É, que em toda canção haja lembrança dos dias de outono, da vinha e do lagar. ou seja, do processo todo, né? Isso que esse lagar vem nesse sentido do processo todo? Na verdade, o que ele está falando aqui, o lagar eu acho, eu não entendo direito, mas eu acho que é uma parte, né? Uma das etapas aqui. Porque antes aqui ele vai falando, né, da colheita, que aí Uhum, é, depois tem o fruto lá que vai ser colhido para o lagar, né? uhum. Para de Sim, repente guardar, para poder sim, pisotear, para pôr no carvalho, para ir para o barril, para esperar não sei quanto tempo de fermentação. Ou seja, tem todo um caminho, tem todo um processo para esse vinho chegar na taça. E aí, quando esse vinho chegar na taça, né, que a gente possa brindar com a canção, cada, cada taça fazer esse brinde e lembrar, né? E que haja em cada canção haja uma lembrança dos dias, de todo esse processo, dos dias de outono, da vinha, do lagar, da espera e de tudo isso que antecedeu uhum, essa bebida sim, aqui. Que é mais ou menos sim, um resumo do que a gente estava falando. É tudo tão automatizado que a gente não para. exato. Você quer ver uma coisa curiosa? Quando você pergunta para algumas crianças da cidade grande de onde que vem o leite, né? Da caixinha. É, Não, não é da caixinha, de um animal que você tem é. que ir lá, você tem que tirar o leite, você tem que processar, até chegar na caixinha é um baita do Nossa, processo. Até exato. chegar em casa é outro processo, né? Então, é muito curioso isso. É. Às vezes parece que a gente está como essas crianças que não sabem de onde que vem o leite. Pois é. E hoje você vê um movimento que em outras décadas o sucesso era você sair, né, sair do campo e vir para a cidade grande. E hoje o sucesso de vida de muitos é sair da cidade grande e voltar para o campo e ter o contato com a natureza, né? Então, as nutrições também vão se invertendo para buscar a essência, né, de suas raízes também. Sim, sim. É, É possamos interessante. celebrar. Celebraremos toda estação. Toda estação, amiga. Então, a gente segue aqui sobre o almoço de hoje já vai ser diferente, certeza, né? Vou ter que tirar uns minutinhos para contemplar a comida antes de começar a devorá-la, né? Sem consciência e só botar para dentro. Mas enfim, fica aí o convite para a gente observar, né? O que é que nos nutre, que a gente não está falando aqui só também do alimento, mas qual é a qualidade da nossa nutrição, né? Aquilo que a gente escolhe, aquilo que a gente digere, como é que eu faço a digestão dos assuntos que atravessam o meu dia, para que eu possa me nutrir. E aí, nutrir no sentido de crescer com eles, de se desenvolver a partir deles, né? Que essa reflexão da noite lá, que a Helena Blavatsky sugere, né, seja um momento também de reconhecimento daquilo que nos nutriu durante o dia, que nos alimentou
e que foi fruto para que a gente possa se desenvolver cada vez mais, né? É Certo? isso, Temos um certo? episódio? Temos um episódio. Vamos Então, brindar. vamos brindar. Um beijo a todo mundo que acompanhou a gente aqui e na quinta eu te conto. Na quinta tem mais. Até. Até. Tchau, tchau.